A conformação consiste em um conjunto de características que demonstra a importância dos animais para o produtor. Um produtor, quando ele vai adquirir um animal, ele tem que ter noção dessas conformações, porque vai resultar na sua lucratividade e produtividade. O primeiro ponto é a estatura. Vacas com estatura de mediana para mais altas são mais desejadas. Acima de tudo, elas possuem mais capacidade de produção de leite. Uma vaca alta, usualmente, ela possui pernas longas, acarretando maior distância do corpo ao solo, podendo acolher todo o sistema mamário com toda a capacidade. A estatura, ela é medida da ponta do ilho até o talão do casco posterior. Aqui, nós temos uma vaca de aproximadamente 1,60 de altura, que é uma vaca considerada boa. A linha superior é o segundo ponto. A linha superior lombar, ela deve ser retilínea, levemente ascendente, e a garupa desejada, ela deve ser longa, larga e levemente deslineada no sentido ilho-isquio. A largura torácica é a distância entre as duas linhas laterais que passam pelos lombos dorsais, pelo lombo dorsal da escápula, também chamada de largura das cílias. A profundidade corporal é a distância mensurada na altura da unidade da última costela, entre a linha dorsal do animal e a parte mais baixa do seu ventre. É um indicador de precocidade do animal. A força lombar, o lombo, ele deve ser largo e ligeiramente arqueado, com vértebras bem definidas, unidas à garupa, um pouquinho mais alta que a ponta do ilho. As características leiteiras. Começa pela angulosidade. De perfil, o animal deve ser analisado de forma de cunha, do anterior para o posterior, aumentando sua capacidade de lucro, ele deve ser mais rápido. De frente, o animal apresenta um crescimento dorso-lombar para os membros, demonstrando alta capacidade respiratória pelo arqueamento das costelas e o afastamento dos membros. Aqui nessa vaca nós não temos o afastamento dos membros, mas deveria ser afastado para ajudar na capacidade respiratória e interferir ligeiramente na produção de leite. Na parte traseira, o animal, visto na forma de cunha, ele apresenta um crescimento de volume na região da cerneira para a posterior, demonstrando uma anca larga e uma garganta comprida, e volumosa também. Na cabeça é que se encontram as regiões que definem a que grupo racial pertence o animal. O tamanho, formato e posição das orelhas são os elementos importantes na definição das raças. A fronte, ela deve ser larga e a marrapa alongada para trás. O perfil deve ser ultraconvexo. A cabeça, ela deve apresentar-se média, fina e seca. Nas fêmeas, o chanfro, ele é um pouco mais largo, representando a feminilidade da vaca. A boca, ela deve ser o ajuste correto, porque se ela for torta, dificulta na alimentação e, consequentemente, influencia na produção. A barbela, em vaca leiteira, é bem discreta, ela é mais fina. O pescoço, ele é mais fino e mais colado na cabeça. A ossatura, ela deve ser forte e plana, principalmente nas costelas e no jarrete. O corte, ele é profundo e é mais refinado, tem a pele mais fina aqui. A garupa, ela tem relação com a locomoção, a fertilidade e a fertilidade do parto e do pós-parto. Boa tarde, meu nome é Amanda. Eu vou estar falando sobre as pernas e os pés. O ângulo do casco, ele vai apresentar uma angulação de 56 graus, aproximadamente 56 graus, da parte anterior do casco até o solo. A posição das pernas, ela vai ser avaliar a angulação e a lateral, no caso a angulação do jarrete. Então, vai ser uma linha imaginária que vai partir da articulação coxo-femoral, passando pelo meio da perna até tocar o solo. O úbero anterior, ele vai ser suave e firme ao abdômen, no caso. Em relação ao úbero anterior, ele vai ser firme e suave ao abdômen.
E visto lateralmente, o comprimento e a largura vai ser moderados, né? A colocação dos dedos anteriores. Vista aqui caudamente, se não for na posição adequada, vai dificultar um pouco a ordenha. Então, esses tetos deverão ser colocados no meio do úbere, no caso, na base do quarto anterior. Oi. Então, essa colocação dos tetos anteriores vai ser localizado no meio dos quartos anteriores. E os tetos, ele deve ser cilíndricos e uniformes e manter o comprimento entre 5 e 7 centímetros. Em relação ao úbere anterior, é a distância entre a proximidade distal da vulva até o ponto onde que termina o tecido secretor do leite. Enquanto menor essa distância, maior é a pontuação e quando os animais serem julgados. A colocação desses tetos posteriores deve ser a inserção localizada no centro do quarto posteriores. E essa largura do úbere posterior é a medida total do úbere, no caso, quando visto lateralmente. E em relação ao sistema mamário como um todo, a profundidade do sistema mamário como um todo, a base dos tetos não pode ser abaixo da linha do jarrete. Por conta do úbere ficar muito próximo ao solo e pode causar lesões e até mesmo traumatismo. E como a Tayane também já repetiu na parte dela, essa questão do úbere, muito contato com o solo, pode trazer algumas infecções ou até mesmo o úbere ficar encostando no solo e causar mastite também. Em relação à textura do úbere, quando ele estiver cheio, ele tem que ser com a textura suave, e quando tiver murcho, no caso após a ordenha, vai ter a textura apregueada, no caso rugosa. Em relação à linha do úbere, é dividida ao meio, no caso seria essa fenda. Nesse animal não é muito evidente, também nem está muito centralizado, mas no caso seria uma fenda que vai partir ao meio, lateralmente, no caso vai ser o lado direito e o lado esquerdo.